A partir de agora, relembre os grandes momentos do esporte no passado. Meu passado, minha glória. Alô, alô, galera, estamos chegando com o programa Meu Passado, Minha Glória. Você já sabe, toda semana a gente traz um ex-jogador aqui no programa para relembrar os bons momentos do nosso esporte. E hoje eu recebo o Manuel dos Santos Almeida Guzmão. Se ficar somente nesse nome, pouca gente vai saber quem é. Mas se eu falar Neco, aí sim, você vai se lembrar. Neco, ex-jogador do nosso futebol. Neco, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao programa Meu Passado, Minha Glória. Realmente eu me sinto feliz de ter sido convidado por você. Estou aqui para tentar responder as perguntas que você me fizer. Vamos começar então bem do início, Neco. Como você entrou no futebol? Era desde criança, já tinha sonho de ser jogador, até chegar. Como é que foi no futebol profissional? Realmente eu sempre tive aspirações a jogar futebol. Eu vim do interior, né? Eu vim de Bequimão. Aquele tempo se jogava com bola de meia, bola de bago. Realmente, aí eu fazia a bola de bago, botava dentro do pote, aí enchia o pote para minha mãe, e se eu trazer a água no pote, eu ficava jogando lá na beira do poço. Então, vem desde criança mesmo, eu já com 14 para 15 anos, eu já jogava no time do Barroso, já jogava campeonato em Bequimão, aí depois cheguei à seleção, né? Aí para mim vir para cá, foi através de um jogo lá em Bequimão, e aí veio eu e meu irmão. E como é que foi? Que alguém te olhou, observou, como é que foi esse início? Foi em 74, foi jogar o moto, lá em Bequimão, e eu e meu irmão, nós já fazíamos parte da seleção, aí nós jogamos, e por sinal o time do moto era um timaço, o treinador era o seu Massal, treinador do moto, e também tinha um torcedor símbolo do moto, que era o Canguinho, que por sinal até hoje é vivo e graças a Deus é um grande amigo que eu tenho. Eles levaram o moto jogou em Pinheiro e jogou em Bequimão. E por sinal, o Edivão Fonseca é que já narrou esse jogo em um carro de som. Entendeu? Eu conheci o Edivão nesse tempo lá em Bequimão. E aí, quando foi à noite, foi lá em casa o seu Massal, o Canguinho, e o Santana, que era jogador do moto, por sinal, meio campo, meia esquerda, excelente. E nós temos até um parentesco. Aí foram lá em casa, falaram com meu pai, com minha mãe, e eu, com uns 4 a 5 dias, eu viria por moto junto com o Edivaldo, meu irmão. Só que o doutor Nonato de Oliveira, que era diretor do Maranhão, aí mandou o José Furtado, esse nosso José Furtado de Josuca, aí foi me buscar e eu vim para o Maranhão, eu e meu irmão. Então os dois não foram para o moto, foram para o time do MAC. Isso aí, viemos para o Maranhão, e aí fomos, né, aquele tempo era aspirante, aí fomos para o aspirante, e depois em 75 eu já fui para o profissional. Você jogava em que posição no começo? Eu na seleção de Bequimão, eu jogava como centroavante, né? Com essa estatura todinha que eu tinha, mas é porque eu corria bastante, né? Corria e fazia muitos gols. Então eu vim, mas já como ponta direita, porque contra o jogo lá do moto, eu fui jogar de ponta direita, que eu tive uma contusão no pé esquerdo. Aí para me jogar de centroavante, e a zaga do moto esse tempo era Alzimar, que hoje aqui praticamente é meu vizinho aqui no Ipo São Cristóvão, e o Neguinho. Entendendo? Aí eu optei para ir para a ponta direita. E aí eu me destaquei, entendendo? E aí foi que eu vim para cá para o Maranhão. E ficou quanto tempo lá no MAC? Não, no MAC eu joguei profissional de 75 a 81, quando eu me transferi para Asa de Arapiraca. E voltei em 85, fiquei no Maranhão até o final no começo de 89. Em 89 eu fui para o moto, e do moto eu fui para o Expressinho, que foi que eu larguei em 90. Sempre jogando na mesma posição? Não, eu só nunca joguei de volante. Cheguei a jogar de meia esquerda, de meia direita, ponta direita realmente era o meu forte, mas ponta direita, centroavante e ponta esquerda.
lá no MAC. Vamos começar então pelo time do Maranhão. Como é que foi a sua participação? Teve títulos? Como é que foi? Realmente eu acho que pelo que eu cheguei a jogar, eu nunca consegui ser campeão em campo. Em 79 eu estava no Maranhão, mas aí eu tive problema de doença, negócio de hepatite, e na decisão de 79 eu não participei. E quando fui para o moto em 89 também tive uma outra contusão aqui no abdômen e fiquei fora da decisão. Você era de marcar muitos gols? Como é que era? Eu fazia muito gol. No Maranhão, em 86, no Campeonato Maranhense de 86, eu e o Joãozinho Neto, nós somos o artilheiro, porque foi um tiro curto, praticamente como está sendo o Campeonato este ano, né? E Joãozinho Neto parece que fez 8 gols, eu também fiz 8 gols. Mas o meu forte mesmo era a velocidade e os cruzamentos, entendeu? Para o centroavante. Então, aí você ficou lá no MAC, depois, qual foi o primeiro time que após sair do MAC? Não, quando eu saí do Maranhão, eu joguei, como eu lhe falei, eu joguei no Maranhão de 75 a 81, quando eu fui para o Asa de Arapiraca. Quando eu voltei do Asa, eu tornei ficar no Maranhão até 89, quando eu me transferi para o Moto. Entendendo? Em 89. Mas jogou no Moto também? Joguei no Moto, o Moto foi campeão em 89, eu estava no grupo. Só que eu não joguei a final, porque um jogo antes com o Maranhão eu me machuquei. Então, negócio do abdômen eu machuquei, então a final eu não participei não. E lá já você fala então dessa outra participação no Moto, como é que foi lá no Asa de Arapiraca? No Asa eu joguei lá 4 temporadas, consegui ainda enfrentar muito o CSA e o CRB, ainda consegui lá 2 vice. Título mesmo não consegui, porque o Asa de Arapiraca lá é mais ou menos como Imperatriz aqui, entendendo? Tem o CRB e o CSA de primeira, né? E o Asa, mas só que o Asa é do interior, então o tempo que eu passei por lá, eu não consegui nenhum título, não. Certo, estamos conversando hoje com o Neco, é o nosso convidado do programa Meu Passado, Minha Glória. Neco, então aí você voltou do Asa, veio pro Maranhão, aí jogou mais quantas temporadas, se disse? Realmente, quando eu voltei do Asa, quem me retornou para cá foi o Dr. Nonato. O mesmo que mandou me buscar em Bequimão, foi que acompanhou o passe do Asa de volta. Aí eu fiquei no Maranhão de 85 até começo de 89, aí que eu me transferi para o Moto. E quando eu encerrei no Moto, eu joguei uns 3 meses no Expressinho nos anos 90. Aí eu também em 90 eu larguei. E como é que foi a participação com o Moto, vestindo a camisa do Moto, que é rival do Maranhão Atlético Clube? Não, foi boa, né? Foi boa, só não foi melhor porque eu não pude participar da final. O grupo era muito bom, entendendo? Por sinal, o Caio, que hoje parece estar passando aí até, segundo eu ouço no rádio, já teve problema de saúde, mas Deus está contigo, Caio. Deus vai cuidar de você. Então, o nosso grupo era bom demais. Paulo César, Edinho, entendendo? Tinha Jânio. Então, o Flávio Araújo, que foi treinador aqui de São Paulo, também fez parte desse grupo. Senão eu tenho até essa foto aqui guardada no meu arquivo aqui, num quadro ali. Então, aí você ficou lá no Moto, já estava praticamente encerrando a carreira? Porque eu me chateei um pouco. Eu ainda dava para me jogar, porque eu encerrei o futebol com 33 anos, né? A idade de Cristo, como todo mundo fala. Só que no Campeonato Brasileiro, houve um jogo de Moto e o Remo lá em Belém, né? Moto e Remo. O treinador do Moto era Luiz Paulo, ponta esquerda do Flamengo, que veio ser treinador do Moto. E o time do Moto estava precisando de alguém para puxar os contra-ataques, entendendo que eles estavam ganhando de 1-0 e estava em cima, então precisava ir. E o Luiz Paulo não me botou. Quando faltava 15 minutos para terminar o jogo, o Moto tomou o segundo gol e ele agarrou, desceu do banco, foi para o vestiário. E aquilo me machucou demais. Ele não me botou para jogar e deixou nós no banco, só os jogadores, e desceu para o vestiário. Então, com aquilo, quando eu cheguei aqui, eu digo, eu vou largar. Aí pedi, no tempo ainda era o Zoroastro, o diretor de futebol do Moto, e o doutor Edmar Coutrin, que, por sinal, foi um dos grandes presidentes que eu tive. O doutor Edmar Coutrin, para mim, foi excelente, entendeu? Aí, quando chegou aqui, eu pedi, eu não quero mais, eu vou largar. Por que não vou largar? Porque lá no jogo eu já estava bem, precisando
do modo de um jogador para puxar os contra-ataques, que era o meu forte, né? Correr, chutar e cruzar, e ele não me botou. Então, por isso eu agarrei, fui pedir. Aí que eu fui para o Expressinho com o senhor William, o William aqui de São Luís. Aí você ficou pouco tempo também no Expressinho. Não, no Expressinho só joguei um campeonato. Acho que foi correr de 3 meses, 4 meses. Aí depois eu agarrei realmente desistir, vai cansando, entendendo? Você vai passando por muitas coisas, às vezes joga em um time, passa 3 meses para receber. Hoje que eu vejo que hoje tá bom de jogar. Os jogadores maranhenses hoje estão ganhando bem, entendendo? Os jogadores que jogam aqui hoje. Se o cara tiver cabeça hoje em Moto, Maranhão, o Sampaio tá na Série B aí, ele fica estável financeiramente. Basta ele ter cabeça para jogar e guardar o que ele ganhar. Quando você estava no Moto, sei que você passou mais tempo no Maranhão Atlético Clube. Pois é, 8 anos. Então passou muito tempo. Como é que era vestir a camisa do Moto jogando contra o Maranhão? Como é que ficava o coração? Não, você tem que ser profissional, né? Ali você tem que distinguir. Eu hoje aqui, eu torço pro Maranhão, mas gosto do Moto, torço pro Sampaio com o time de fora. Eu sou contra a pessoa que vive aqui em São Luís, que é maranhense, torcer para time de fora. Entendendo? Você pode ter seu time em São Paulo, em Rio, mas não jogando com os times daqui, entendendo? Mas eu sou hoje mais o Maranhão. Afinal de contas, eu joguei lá 8 anos, uso camisa do Maranhão, entendendo? Sou identificado com a torcida do Maranhão. Muitos torcedores passam que hoje, a minha vida hoje, eu sou taxista, rodo na Praça de Odoro, e as pessoas passam lá, me abraçam, me cumprimentam, então isso é muito prazeroso para mim. Quem é que lembra mais? Torcedor do MAC ou do Moto? Não, com certeza do Maranhão, entendeu? Mas até mesmo torcedor do São Paulo, às vezes passam lá, falam comigo, me abraçam. Dizem que iam a campo mais para me ver. E porque aquela época do Maranhão, Moto Sampaio, quase todos os times aqui tinham 5, 6 bons jogadores de destaque, né? Hoje em dia você vê um ou dois destaque nas equipes. Naquele tempo não, os torcedores iam mesmo ver, porque sempre nós puxávamos os torcedores para campo. Estamos conversando hoje com o Neco, ele que é o nosso convidado do programa Meu Passado, Minha Glória. Neco, depois que você parou, pendurou as chuteiras, não quis seguir a carreira de treinador? Não, porque é muito desgastante, entendendo? O futebol, a gente gosta. Hoje eu pratico futebol jogando na ABB, né? Futebol de master, já fui por 50, já estou no 60, entendeu? E é o que me dá prazer. A semana todinha eu trabalho, quando chega sábado ou domingo tem lá a competição lá, agora nós estamos disputando lá o futebol de salão, que foi uma coisa que quando profissional eu nunca dei um chute, né? Futebol de salão. E hoje eu estou aprendendo a jogar na BB, é uma amizade muito boa, você joga com carroceiro, você joga com desembargador, você joga com médico, então todo mundo lhe trata da mesma maneira, entendeu? Não tem diferença, então o ambiente lá na BB é excelente. Não quis então seguir a carreira, pelo menos trabalhar em outra área dentro do esporte? Não, eu nunca quis. O que assim, eu penso, talvez se um dia eu tiver uma independência, que eu tiver tempo, é observar garotos para passar para times maiores. Isso aí eu penso, mas como treinador não. Eu acho, às vezes, muitas das vezes, o torcedor ingrato com os treinadores, entendendo? Poxa, como é que você vai, um exemplo aqui, um Parreira, um Zagallo, você vai discriminar um treinador desse, você vai xingar um treinador desse aí, com a capacidade, com a competência que eles têm. Então, por isso eu nunca me envolvi e não quero, realmente eu não quero. Agora, se um dia eu tiver a condição de eu sair observando pelos bairros, pelos interiores, isso é uma coisa que eu queria fazer. Tá certo. Ô Neco, no começo você falou que veio para São Luís com o irmão. E o seu irmão jogou no MAC, no profissional? Como é que foi a carreira dele? Não, o meu irmão, ele veio comigo, aí jogou no aspirante, que hoje é sub-17, sub-18, sub-19, sub-20. No meu tempo era aspirante, né? Aspirante e júnior. E ele jogou comigo ainda no Maranhão. Aí, como no Maranhão tinha uns 3 ou 4 lateral direito, que ele jogava de zagueiro, mas ele como lateral direito. Aí ele agarrou, foi para o São José. Não o São José interior, o São José capital, parece que era ali de Mazinho, do João Paulo. Ele jogou uma temporada lá muito boa, ele jogava bem, muito diziam que ele era melhor do que eu, só que eu joguei 15 anos, ele não jogou 2 anos, então...
Então já sabe quem foi o melhor. Agora, Neco, então, aí ele parou, então, ele resolveu parar, seguir outra profissão? Não, ele parou e foi trabalhar no Banco Itaú. Trabalhou acho que uns 6 anos no Banco Itaú. Hoje ele está em Bequimão, está casado, tem 2 filhos, já tem 2 netas e está bem, graças a Deus. Ele resolveu ganhar dinheiro. Tá lá como um mini empresário. Não, eu digo na época de que ele não quis saber jogar, não, eu vou ganhar dinheiro. Ele foi trabalhar no Itaú como caixa e resumindo, apesar de Deus já ter levado o doutor Nado Oliveira, foi uma pessoa que sempre nos ajudou. Foi quem conseguiu esse emprego para ele lá no Banco Itaú e a mim, eu sempre considerei ele um pai velho e que Deus o tenha em bom lugar. Agora, Neco, aí, já que estamos falando de família, você falou do seu irmão, teve mais alguém da família e agora tem filho já também seguindo essa carreira? Gil, eu tenho um filho aqui, não é com a minha esposa eu tenho 2 filhas e tenho 4 netos. E tenho um filho aqui que está morando comigo, 16 anos, ele gosta muito do futebol e ele confia muito nele. Entendendo? É um handicap muito importante para ele. Porque se você fizer uma atividade e você não confiar em você, fica difícil. Não, ele confia muito nele. Por sinal, ele já participou aqui de algumas escolinhas aqui do bairro, aqui do São Bernardo, e eu vou colocar ele nessa semana que entra agora no Maranhão. Então já vai seguir. É a mesma posição que o pai jogava ou não? Não, ele é 1,74 m, eu tenho 1,62 m, entendendo? Ele é centroavante, eu fui ponta direita nato. Cheguei a jogar de centroavante numa emergência, né? Porque o tempo que eu vim para o Maranhão, eu cheguei no Maranhão, tinha Cabecinha. Quem está ouvindo agora deve lembrar muito bem, foi um dos grandes artilheiros do Sampaio. Riba. Quando eu cheguei no Maranhão, o ataque do Maranhão era Eusébio, Riba e Dario. Dario, que hoje trabalha com o Dr. Felipe, ali na Rua do Sol, na Alquimia, entendendo? Então, tinha grandes centroavantes. O Maranhão tinha Riba, era excelente. Também joguei muito tempo com o Bacabal, né? Com o Bacabal, entendendo? Então, é o que eu te falo. Eu espero que Deus abra o caminho dele. Eu luto muito pelo estudo. Eu e minha esposa aqui, nós lutamos muito que ele procure estudo. Se tiver que jogar bola, vai jogar, né? Não adianta forçar a barra, né? Que o primeiro, porque você tendo estudo, você tendo o seu conhecimento, tendo uma profissão sem ser só o futebol, com certeza você será mais reconhecido, mais valorizado. É isso que eu passo pelo todo dia e eu espero que ele siga meus conselhos. Tá certo, estamos conversando com o Neco, ele que é o nosso convidado aqui do programa Meu Passado, Minha Glória. Neco, você falou que parou de jogar, tem ainda novo. Você pensava, depois que parou, não, naquele momento eu parei, mas em algum momento ali você pensava em retornar? Recebeu convites assim para retornar? Não, eu ainda pensei muito. Tanto é que depois que eu parei, eu fui jogar amador em Bequimão com esse meu amigo Canguinho e depois tive uma participação pela seleção de Bequimão aqui contra Bacabal, o intermunicipal, né? Eu ainda tive uma participação. Mas depois eu fiquei pensando, porque, Gil, o tempo você vai cansando. Entendendo? Treinamento, voltar tudo aquilo que eu já tinha feito há 15 anos. Ia voltar, já estava o quê? Com 34 anos, já para 35 anos. Então, o que é que eu fiz? Eu trabalhei numa empresa aqui, na EIT, ali no Bacanga, e resolvi comprar um carro, comprei uma placa e fui ser taxista. Graças a Deus, já estou hoje com 27 anos na praça, entendendo? Com bastante dificuldade, bastante concorrentes que nós temos aí na praça. Mas está dando para levar, está dando para manter a família. E graças a Deus eu espero que Deus continue me ajudando. Que a tendência que a gente não quer é as coisas cada vez ter mais um pouquinho de dificuldade, mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar insistindo e persistindo que Deus está aí por todos nós. Na sua época era ponta direita, era um ponta. Hoje em dia não existe mais um ponta no futebol. Mas se você tivesse assim que escolher alguém, não, esse jogava parecido comigo, na minha posição, atualmente, quem seria esse jogador? No Brasil? No Brasil, pode ser fora também. Rapaz, Gil, eu não sei não.
Eu fui ano passado em 2 jogos que o Asa veio jogar aqui, uma com Sampaio e com o Mote, eu fui. Até hoje eu não consigo definir o que é ala e o que é lateral. Porque, olha, as medições do campo são as mesmas. As bolas melhoraram. São 11 novamente, né? 10 com o goleiro, 11 jogando. Eu te confesso que eu não entendo. Falo muito de 3 zagueiros. 3 zagueiros. Para mim, o terceiro zagueiro é o primeiro volante de marcação. Aí, às vezes, enche o time com 3 marcadores. Então, por isso que, às vezes, o futebol, ele cai um pouco de nível por causa disso, porque fica muita marcação. Aí, hoje, quem faz o papel hoje dos pontas, no meu caso, do meu tempo, são os laterais. Que a função deles seria o quê? Marcar, né? Desarmar e entregar por meio de criação. Então, hoje, você vê pouco isso. Mas, em relação a mim, que você está falando, eu acho que aquele moreninho que era jogador do São Paulo, que foi para o PSG, que agora mudou, Lucas, eu acho que meu estilo, para quem me viu jogando, era mais ou menos esse estilo do Lucas. Muita gente agora deve estar relembrando nesse momento, ouvindo aqui a Rádio Timbeira, deve estar lembrando desses momentos e comparando, fazendo realmente essa comparação nesse momento. Eu creio que seja o que eu mais chegue perto dele, porque ele também era veloz, ele não é muito de driblar, ele é mais de dar o toque, dar arrancada, chutar e cruzar. Então esse era o meu forte. Os centroavantes que jogaram comigo, por sinal, como eu te falei agora, do Cabecinha, do Ribe e do Bacabal, também um centroavante que eu joguei muito tempo com ele, foi com o Freitas Nascimento, que veio esse treinador de Sampaio, que eu joguei com ele lá no ar. Também ele era muito bom de cabeça, ele chegou a fazer, uma vez no campeonato lá de Alagoas, fez 38 gols numa temporada, e se não me engano eu fiz 17 ou foi 18 gols. Tem muitos jogadores, né, que acabam ficando conhecidos por serem especialistas em alguma coisa, no futebol, por exemplo. Às vezes ele é especialista em cobrança de falta, esse aqui é especialista em fazer lançamentos de longa distância, de cruzamentos. Você era especialista em que mais? Correr, chutar e cruzar, porque eu chegava na linha de fundo, eu cruzava com a direita, eu ia pro fundo, não dava para cruzar com a direita, eu voltava para a esquerda e cruzava com a esquerda. Entendendo? Então eu tinha muita facilidade no tipo de cruzamento. Cruzamento meu, o goleiro não pegava. Eu tirava do goleiro, aí deixava lá, atacante com o zagueiro lá se combater e quem pudesse fazer o gol. Agora, o goleiro meu não pegava cruzamento meu, não. Quem era o atacante do MAC ou do Moto, enfim, que mais gostava quando você estava em campo? Que marcava os gols, aproveitavam lá os seus cruzamentos? Eu acho que foi o Bacabal, porque nós jogamos mais ou menos acho que uns 3 ou 4 anos, entendendo? Quando eu voltei do Asa de Arapiraca. Quando eu voltei em 85, aí eu fiquei no Maranhão em 89, e nós tivemos acho que umas 3 temporadas, por sinal acho que ele foi de 2 a 3 vezes artilheiro do campeonato aqui. Porque tinha eu pela direita e tinha Chiquinho. E ainda tinha na suplência Walter, que hoje é um grande amigo meu, que mora em São Francisco, um grande ponta direita, tinha Dionísio da ponta esquerda, e tinha vários jogadores bons, né? Então, eu acho que foi o Bacabal com quem mais eu joguei, mais tempo, e que mais foi artilheiro foi ele. Vamos puxar um pouquinho da sua memória. Qual jogo inesquecível? Aquele jogo que realmente, não, esse eu arrebentei, foi um grande jogo realmente. Rapaz, Gil, é até difícil eu te dizer, eu vou tentar lembrar um aqui, lá no Arruda em 81. O treinador era Santos. Em Recife. Isso, no Arruda lá de Recife. O treinador era Santos, até um alagoano. E o time do Maranhão tinha sido campeão em 79, foi de 80 para 81. E aí eu estava na reserva porque eu tive problema de hepatite, eu estava me recuperando, então eu fui para a reserva. Quando chegou lá o primeiro tempo, estava 1-0 para Santa Cruz. Aí, olha a eleição do treinador. Ele foi e me chamou e disse: Neco, você está vendo o Dejado jogar? Era Dejado, jogava de ponta esquerda, Orni para a direita, se não me engano a Riba, o Alcino e o Dejado. Ele disse: você está vendo o Dejado jogar? Digo: tô. Não está fazendo nada, né? Digo: não sei, professor. Ele disse: não está fazendo nada. Então, se você for entrar e não for fazer nada, você também não entra. Mas como eu estava tão doido para entrar, para jogar, que era o Arrudão Campão, né? E aqui eu só jogava Nilzinho Santana, não tinha Castelão.
Eu digo, tá bom, professor, me bota lá. Ele me botou. Gil, eu peguei a bola no campo, no campo do Maranhão, lá no Arruda, driblei o lateral, driblei o meia, driblei o volante, driblei os dois zagueiros, driblei o goleiro e fiz o gol, empatei o jogo de 1-1. Então eu acho que essa foi a jogada ou o lance que mais eu gravo. Tem outros lances também aqui no Iozinho Santo, um jogo contra o Sampaio, que o zagueiro era Everaldo, por sinal depois ele foi para o América do Rio. E eu peguei a bola no meu campo e comecei a sair, e se dele ficar parado de frente para mim, ele começou correndo de costa, para dentro do campo dele, né? Aí quando ele virava para a direita, eu cortava para a esquerda. Quando ele olhava para a esquerda, eu cortava para a direita. E nisso aí nós fomos até dentro da grande área. Quando chegou dentro da grande área, eu rolei a bola para Riba. Aí Riba chutou, voltou de novo para mim, mas eu já estava sem perna, não tinha como fazer o gol. Aí eu e caiu o Everaldo lá, ficamos lá caídos nós dois. Então foi um lance assim que a gente lembra, tá entendendo? Mas tem muito. Pô, joguei há 15 anos, né? Joguei há 15 anos, fiz alguns gols bonitos. Também lá em Teresina, no Albertão também, uma vez lá contra o Tiradentes. Eu fiz lá uma jogada com o Lambal, que jogou no Maranhão comigo antes, e mora em Bacabal. Eu fui na linha de fundo, ameacei cruzar e cortei por meio e ele deu o carrinho. Ele arrancou, eu acho que 1,5 metro de grama. Que ele é grandão, né? Ele tá vivo ainda, ele pode contar isso aí. E eu vim, cortei a bola, cortei a jogada por meio, chegando no bico da grande área, eu bati de esquerda e a bola entrou lá no ângulo. Então essas lembranças que a gente tem, mas eu lhe confesso, se eu pudesse voltar à minha juventude, à minha mocidade, eu faria tudo com o maior prazer. Porque, olha, Gil, para quem gosta da profissão, é uma coisa linda jogar futebol. Você vê aquele torcedor, de vez em quando, uma ou outra vez, vai ter alguém que vai discordar de ti, vai te reclamar de ti, mas, com certeza, nesses 15 anos de bola, eu acho que eu tive muito mais elogio do que alguém me reclamando de alguma coisa. Você disse que jogou jogou um bom tempo no Nilzinho Santos, jogou no Nilzinho Santos e não tinha jogado, não tinha o Castelão ainda. Como é que foi a chegada do Castelão aqui, a construção do Castelão, como é que foi para vocês, jogadores, jogar naquele palco? Gil, quando o Castelão foi construído, inaugurado, eu estava em Arapiraca. Ele foi inaugurado aqui, parece que em 82, né? Quando eu saí, ele estava sendo. Aí quando eu voltei em 85, antes de eu voltar para o Maranhão, eu vinha por Sampaio. Sampaio estava para o Campeonato Brasileiro, e o nome esse tempo era Joãozinho Neres, muito bom Joãozinho Neres, para jogar de ponta direita também. Aí eu entrei no Castelão. Eu vou te falar para você, olha, o Serra Dourada era aquele tempo que a gente jogava por aqui, era o nome. Mas eu te confesso que eu não vejo um campo mais bonito que esse Castelão daqui. Sabe por quê? Porque quando você entra nele, você vê ele um todo. Entendeu? Onde você estiver, você vê todo mundo da mesma maneira. E tem outros que é arquibancada alta, é arquibancada baixa, tem uma defesa para o Castelão não. Então, quando eu entrei no Castelão, eu digo, se Deus quiser, eu vou voltar para jogar no Tiago. Eu fui e voltei novamente para o Maranhão. E essa proposta que você recebeu do Sampaio não deu para acertar com o time? Não deu porque o tempo do Sampaio, o diretor de futebol, quando eu vim do Asa, era Humberto Truvão. Finado Humberto Truvão, né? Muito conhecido, muito competente o Humberto Truvão. Aí ele agarrou, conversou comigo e disse, Neco, faz o seguinte, pegue sua chuteira e vai treinar no Sampaio, depois a gente acerta. Eu fui e disse, seu Humberto, eu já tenho praticamente 7 a 8 anos de bola. Eu não vou fazer isso não, seu Humberto. Se você quiser que eu fique no Sampaio, você me contrate, eu vou para lá hoje ou amanhã. Agora, se você não me contratar, eu não vou fazer isso não. Aí por isso que eu não fui para o Sampaio. Aí o doutor Renato foi e comprou meu passe do Asa novamente. De graça fica difícil, né? Eu já tinha 7 anos. Olha, veja bem, eu antes de ir pro Asa, com esse gol que eu fiz lá no Arruda, lá no Santa Cruz, o Santa Cruz veio aqui, ou mandou recado para o Maranhão, que era para me passar um mês fazendo teste. Um mês. Lá no Santa Cruz. Pô, Gil, eu driblei a metade do time. Eu já tinha, 6 anos de profissionalismo. Como é que eu ia chegar lá para fazer teste num time desse do Nordeste? Se eu estou jogando aqui no Maranhão, foi um time desse do Nordeste. Empatei o jogo lá de 1-1, driblei estudinho. Aí eu não fui. Aí, com isso, não deu 6 meses, aí veio a proposta do Asa, aí eu fui vendido pro Asa.
Ô Neco, você falou de jogo inesquecível, gol inesquecível. E o gol mais bonito que você lembra, assim, aquele que não sai da sua cabeça? Em 77 eu estava no Sampaio emprestado, um jogo Sampaio e Portuguesa de Desporto. Você estava no Sampaio, então você jogou emprestado no Campeonato Brasileiro. Aí... Então você jogou no Sampaio também? Joguei no Sampaio, em 70, joguei Maranhão, joguei Sampaio, joguei Asa, Moto e Expressinho. Foram meus 5 times que eu joguei. Aí tinha uns 6 jogadores aí do Tiradentes do Ceará que jogavam no Sampaio. Tinha bons jogadores, aí o passo que foi Oliveira, Ceará. Foi no fundo, cruzou, cabecinha raspou e eu, no bico da grande área eu peguei um gol de voleio, lá no ângulo. Então esse foi um gol mesmo, Casinhozinho Santo, derramando, e aí depois desse gol meu, o juiz começou a querer tomar o jogo para Portuguesa de Desporto, aí o centroavante deles era um alcinão de paraense, um morenão grande, acho que 2 metros, aí fez 2-1, tudo irregular, aí resumindo, o jogo não terminou, entendeu? Não terminou, aí polícia jogou gás, né, gás, spray de pimenta, não sei o que, gás lacrimogêneo, que os olhos da gente não podia nem abrir, e foi o gol assim que eu lembro que foi um dos gols mais bonitos. Agora, em termos de jogar de gol, foi o do Arruda, de Santa Cruz, né? Agora, decepção, qual foi sua maior decepção no futebol? Pois, a gente tem algumas decepções. Primeiro, que muitas das vezes a gente não é reconhecido como deveria ser. É como agora eu te falei, hoje tá bom de jogar futebol, hoje não atrasa. Eu fiquei 3 meses, muitas das vezes 3 meses sem receber um tostão. A minha esposa trabalhava no comércio, muitas das vezes minha esposa pedia vale pra gente sobreviver, porque os times deixavam a gente sem receber, não dava uma satisfação. Então essa é uma da maior decepção. E a outra, pra mim foi eu nunca ter conseguido ser campeão em campo. Apenas 2, porque pelo que eu acho que eu joguei, pelo que eu era no futebol, eu poderia ter tido uns 3 ou 4 títulos, eu não tive, e não consegui ser nenhum em campo jogando. Já como amador, eu não tenho nem conta, tem ali um quartinho, tá cheio de troféu e de medalha ali. E vamos contar um pouquinho, né, de curiosidades para os nossos ouvintes. Aquela que você viajou muito, não precisa ser só em campo, pode ser fora, nas viagens, algo assim curioso, bem inusitado que chamou a atenção. Pois eu não sou muito assim de guardar história, assim, eu lembro muito ainda quando eu vivia no interior, porque, Gil, eu vim da roça, me criei praticamente na roça, meu pai sempre nos deu uma condiçãozinha boa, que ele era alfaiate, vendia ouro, essas coisas e tal. Tinha 2, 3 roças, mas eu vim da roça. E muitas das vezes eu estava lá naquele sol quente, quando eu via os aviões passar fumaçando, né, jogando fumaça, né. Eu dizia, um dia eu vou andar num avião desse aí. Veja o sonho. Então eu sempre tive esse sonho. E outras curiosidades assim, às vezes no aeroporto, né. Uma vez no campeonato, parece que foi de 80 mesmo, o Célio Rodrigues jogava no Maranhão, e ele se excedeu um pouquinho, e aí nós vamos embarcar. Aí, cadê Neco, cadê Célio Rodrigues? Aí disseram, esse tempo o nosso diretor era o doutor Antônio Bento, altamente conhecido aqui em São Luís, aí disseram, cadê o Célio Rodrigues e o Neco? Com quem Célio tá? Rapaz, tá com o Neco, e Neco tá com quem? Por quê? O que foi que ele quis dizer? Como é que eu ia saber andar no aeroporto, né? Que eu vim do interior, entendeu? Então tem essa brincadeira, mas olha, depois, quando foi para mim ser vendido por Arapiraca, foi um dos contra de eu ter saído. Ele não queria que eu saísse mais, tá entendendo? No começo, assim, a gente não se entendia muito bem, mas com o passar do tempo, ele foi vendo quem eu era, da maneira que eu era como pessoa, como eu me apresentava jogando futebol, aí começamos a ser amigos, aí... Estamos conversando com o Neco. Falar em Neco, de onde vem? Tem muita gente nesse momento se perguntando. Pergunta pra ele por que esse apelido de Neco. Rapaz, Gil disse todo Manuel é Neco, porque meu nome é Manuel e eu não entendo. Eu, quando me entendi já era Neco e realmente eu gosto demais do Neco mesmo.
fiquei conhecido. Por sinal, hoje eu tenho meus cartãozinhos do meu táxi, tudo, eu só boto Neco. Eu não boto Manel, eu só boto Neco. O pessoal no futebol resolveu continuar com o Neco também. Com certeza. Todo mundo é conhecido hoje como taxista, como eu te falei ainda agora, as pessoas passam lá, param para falar comigo, entendeu? Então é uma coisa que te dá orgulho, você sente que você fez alguma coisa de bom, entendeu? E eu, nessa minha profissão de hoje, eu também continuo com a mesma humildade, eu me sinto uma pessoa muito focada, muito centrada e muito amigo, graças a Deus. Neco, gostaria muito de agradecer aqui a sua participação no programa Meu Passado, Minha Glória. Mas antes, quero que você escolha uma música que você gosta muito, qualquer música, qualquer uma, pra gente encerrar aqui o Meu Passado, Minha Glória. Rapaz, só se é uma eu não sou muito assim ligado à música. O tipo de música mesmo que eu gosto assim de ouvir é sertaneja, uma lambadinha, entendeu? Eu gosto de uma lambadinha, mas agora pra me te dizer no momento a música assim eu não tô lembrando, Gil. Escolhe uma, qualquer uma, de qualquer cantor aí, escolhe uma sertaneja então. Não, então eu vou seguir numa do final do Gerry Adriane. Qual é a música aí que você lembra? Cante um pouquinho aí pra gente. Eu não sei. Eu tenho que falar. Meu irmão é que é músico, meu irmão é que é cantor, meu irmão é profissional, eu não. Uma música aí, rapaz, só um trechinho da música pra gente colocar, vai lá. Gil, bote o que você achar bonito, bote do seu coração que eu fico aceito, eu aceito, porque eu não sei mesmo, eu sou ruim de cantar, eu só cantava muitas outras coisas, mas música não. Ô Neco, gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, aproveito e mande um abraço, rapaz, para quem estava sempre querendo que eu fizesse essa entrevista, é o Robson, nosso diretor, Robson Paz, nosso diretor da Rádio Timbeiro, um abraço aí para ele aí também. Gil, pô, falando no Robson, vê como é que é a vida, né? Através da minha esposa, através de uma viagem que eles têm uns primos em Tucuruí, Pará, a gente conheceu todo mundo deles. E outro dia estava aqui a prima da minha esposa e nós fomos lá fazer uma boquinha, né? Fizeram lá um almoço para nós, aí foi que eu conheci ele. Eu ouvia falar muito bem dele, né? Mas não sabia que era ele e que ele é da minha baixada, que é de Bequimão, de Mojó, né? Daquele lá. Então, meu amigo Robson, graças a Deus a entrevista saiu. Obrigado pelo seu incentivo. Eu espero que você faça um grande trabalho aí onde você está localizado. E o Gil conseguiu realizar também o sonho dele e eu também. Gil, outra coisa, mudando um pouquinho de assunto, eu posso... que você não me perguntou qual o melhor jogador que eu joguei no meu tempo. Eu vou te falar uma coisa para você. Raimundinho. Eu nunca vi um jogador igual Raimundinho. Raimundinho Lopes. Raimundinho Lopes. Eu nunca vi jogar. Às vezes quando nós jogamos na ABB depois, já que tínhamos largado profissionalismo. Mas o Raimundinho, do tempo de Raimundinho, Zico pra lá e Raimundinho pra cá. Não teve oportunidade de jogar com ele, não? Só contra? Não, só joguei contra. Não, jogamos junto na seleção maranhense. Eu acho que eu cheguei a ser de 5 a 6 vezes seleção maranhense aqui. Eu, o Raimundinho, o Bimbinha, que também estava com problema de doença, problema renal. Mas, seu Bimba, Deus está com você e Deus vai lhe curar. Tá bom, Neco. Muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. Gil, eu que lhe agradeço. Isso é muito bom. É muito bom para as pessoas que não viram a gente jogar, né? Quem viu vai passando para outras pessoas. Então, eu fico muito feliz. E o que você está fazendo comigo hoje, eu espero que você faça com outros ex-profissionais, porque vai ser muito bom para as pessoas saberem e conhecer quem foi esses grandes jogadores. Tá certo. Hoje conversamos com o Neco, ele que foi o nosso convidado do programa, Manuel dos Santos Almeida Guzmão, mais conhecido como Neco. Foi mais um convidado especial do programa Meu Passado, Minha Glória. Você acabou de ouvir na Timbira, Meu Passado, Minha Glória.